Nas margens douradas do Nilo, onde os templos pareciam conversar com os deuses e o perfume do incenso se misturava ao vento do deserto, uma rainha compreendeu cedo demais que o amor raramente sobrevivia à política. Para governar o Egito, era preciso seduzir Roma. Para sobreviver a Roma, era preciso conquistar homens poderosos. E foi assim que Cleópatra conheceu o homem que mudaria não apenas o destino de seu coração, mas o destino de 2 impérios. Quando recebeu a convocação de Marco Antônio para um encontro em Tarso, Cleópatra não enxergou romance, enxergou estratégia e, acima de tudo, ela enxergou sobrevivência. Roma era uma fera faminta que devorava reinos inteiros, e Marco Antônio era um de seus generais mais perigosos. Ela precisava encantá-lo antes que ele decidisse destruí-la. Então, preparou sua chegada como quem monta uma peça destinada aos deuses. Seu navio atravessou o rio como uma visão celestial. Velas púrpuras dançavam ao vento, músicos tocavam melodias suaves e o ar carregava perfumes orientais. Cleópatra surgiu envolta em ouro e seda, representando Ísis viva diante dos olhos romanos. Não era apenas uma rainha entrando em cena, era o próprio Egito tentando seduzir Roma. Marco Antônio, homem moldado pela brutalidade das campanhas militares, acostumado ao cheiro de sangue, ferro e vinho, ficou imóvel ao vê-la naquele instante. Ambos mentiam para si mesmos. Ela acreditava controlar cada gesto, usando charme e inteligência apenas como armas políticas. Ele pensava estar diante de mais uma aliança conveniente entre governantes, mas havia algo inesperado naquele encontro. Os dois reconheceram um no outro uma solidão impossível de esconder. Cleópatra enxergou além do guerreiro romano, viu um homem cansado das conspirações de Roma, sufocado pelas disputas de poder e pela frieza política de sua própria terra. Marco Antônio, por sua vez, viu em Cleópatra algo que Roma jamais poderia oferecer: vida. Alexandria não se parecia com nada que ele conhecia. As noites eram iluminadas por tochas refletidas no mármore dos palácios. Filósofos debatiam astronomia, enquanto sacerdotes falavam sobre eternidade e renascimento. O Egito respirava símbolos, magia, música e mistério, e Cleópatra parecia a personificação de tudo aquilo. Ela lhe ensinou que poder também podia existir na beleza, enquanto ele lhe mostrou que havia honra até mesmo na violência dos homens romanos. Pouco a pouco, o jogo político começou a perder espaço para algo mais perigoso: o amor. Um amor estranho, intenso, quase impossível. Enquanto Roma exigia disciplina, Cleópatra oferecia liberdade. Enquanto os romanos cultuavam a rigidez militar, o Egito ensinava a contemplação dos astros, dos deuses e da natureza. Marco Antônio começou a abandonar lentamente a identidade que construíra durante toda a vida. E Cleópatra percebeu, tarde demais, que já não o manipulava. Ela o amava. Os dois tiveram filhos: Alexandre Hélio, Cleópatra Selene e Ptolomeu Filadelfo, crianças criadas entre 2 mundos opostos. Marco Antônio desejava que os filhos carregassem a força militar romana, a disciplina dos generais e a coragem dos conquistadores. Cleópatra os educava sobre a espiritualidade egípcia, ensinando-lhes os deuses, o ciclo do Nilo, a ligação entre o homem e a eternidade. As crianças cresciam ouvindo latim e egípcio, aprendendo estratégias de guerra, ao mesmo tempo em que conheciam os rituais sagrados dos templos. E talvez ali estivesse o sonho impossível do casal: unir Roma e Egito, não pela conquista, mas pelo sangue. Mas Roma jamais permitiria isso. Em Roma, Otaviano Augusto observava tudo com crescente desprezo. Para ele, Marco Antônio havia sido corrompido pelo Oriente. As histórias espalhavam-se pelas ruas romanas como veneno. Diziam que Cleópatra era uma feiticeira que havia enfeitiçado o general. Diziam que Antônio queria abandonar Roma e criar um novo império em Alexandria. Diziam que ele já não era romano. E talvez não fosse mais mesmo. Marco Antônio escolheu Cleópatra acima de sua pátria. Escolheu os braços dela acima do Senado romano. E escolheu Alexandria acima de Roma. Essa escolha selou seu destino. As acusações de Otaviano transformaram-se em guerra aberta, culminando na devastadora Batalha de Áxio. O mar tornou-se um cemitério de navios incendiados, enquanto as forças de Otaviano esmagavam os exércitos de Antônio e Cleópatra. Foi o fim de um sonho. Derrotados, retornaram ao Egito, carregando o peso inevitável da ruína. Alexandria, antes vibrante, agora
parecia esperar silenciosamente pela morte de seus soberanos. Então veio o golpe final. Ao receber a falsa notícia de que Cleópatra havia morrido, Marco Antônio perdeu o último motivo para continuar vivendo. Sem Roma, sem glória e sem ela, restava apenas vazio. Consumido pelo desespero, atravessou a própria espada, encerrando sua vida como um guerreiro derrotado não por inimigos, mas pelo amor. Cleópatra ainda estava viva quando o encontrou agonizando. Dizem que ela o segurou nos braços enquanto o sangue escorria lentamente, misturando-se aos tecidos reais. O homem que abandonara o império por ela morria diante de seus olhos. Pouco tempo depois, entendendo que Otaviano transformaria sua derrota em humilhação pública, Cleópatra escolheu seguir o mesmo destino. A versão mais conhecida conta que permitiu que uma áspide, símbolo sagrado e imortal do Egito, a mordesse. E assim terminou a história de dois amantes que começaram como aliados políticos e acabaram destruídos pelo próprio sentimento que tentaram controlar. Roma venceu a guerra, mas Cleópatra e Marco Antônio venceram a eternidade.